Bem-vindo ao Gastro Talks, onde falamos como encarar as doenças gastrointestinais além da farmácia. Pessoal, bem-vindo ao Gastro Talks. Meu nome é Candice Krumel. Meu nome é Stella Marini. E hoje nós vamos falar novamente de síndrome do intestino irritável. O que posso fazer para melhorar? Na verdade, a Stella sugeriu, esse assunto, porque nós estamos em abril, que é o mês de conscientização para síndrome do intestino irritável. Eu nem sabia disso. Né? Tu também descobriu agora. Realmente, eu soube semana passada e eu achei bem interessante. Nós sabemos, né, Candice, que tem agora uma tendência, cada mês nós pensarmos em uma das doenças. Então, por primeiro, a gente foi lançado então o Maio Roxo, que é o próximo mês, que é o mês de conscientização das doenças inflamatórias intestinais. Depois começou o Março Azul Marinho, que seria em relação ao câncer de intestino. E agora, mais recentemente, tem se falado, especialmente no mês de abril, sobre a síndrome do intestino irritável. E também é um assunto que recentemente esteve na mídia. Então, a gente realmente acredita que seja um assunto importante de nós voltarmos a falar, até porque a ciência está sempre evoluindo, novos estudos vão sendo publicados, e aqui no podcast a gente sempre tem esse objetivo de trazer essa informação de qualidade baseada em bons estudos científicos, não é mesmo? A gente já fez um podcast síndrome do intestino irritável, que é o 11, né, Estela? Isso. Mas hoje a gente vamos tentar dar dicas mais práticas Perfeito. E falar muito do estilo de vida, assim, como o estilo de vida influencia nessa doença, assim, porque a gente vê isso muito nos pacientes, às vezes, assim, a queixa intestinal, mas tu vai perguntando ali como é que tá o sono, como é que tá o manejo de estresse, como é que estão essas coisas, e tá tudo um pouquinho alterado, às vezes muito alterado, e não tem como mexer só no intestino sem mexer no resto, não tem como fazer essa dissociação, né? Perfeito. Isso que tu falaste é realmente, cada vez mais nós temos essa clareza de que não tem como eu tratar o intestino da Candice diante ainda mais sintomas crônicos. Eu, por exemplo, uma situação a Candice foi consultar comigo porque ela está com uma gastroenterite aguda. Comi lá um alimento contaminado, estou com dor de barriga, claro, tu vai tratar, ver se vai precisar usar antibiótico, enfim, hidratação, aquele manejo da gastroenterite, dependendo da origem. Mas, diante de quadros crônicos, claro que o primeiro passo, Candice, é sempre nós fazermos o diagnóstico. Todo o tratamento, toda a intervenção deve partir de um diagnóstico o mais assertivo possível. Nas doenças intestinais, por que eu estou dizendo o mais assertivo possível? Porque muitas das doenças intestinais nós não temos um exame que realmente confirme. Essa é a nossa dificuldade. Por isso que é tão desafiador tratar da saúde intestinal. Por quê? Porque uma mesma doença, o mesmo sintoma, ele pode representar diferentes doenças. Por exemplo, dor abdominal, né, Candice, associado à diarreia. Nossa, pode ser estufamento, pode ser intestino irritável? Pode. Mas pode ser disbiose? Pode. Mas pode ser alguma intolerância alimentar? Pode. Pode ser doença celíaca? Pode. Pode ser doença inflamatória intestinal? Também. Intolerância à histamina, SIBO. Olha só em poucos segundos quantos diagnósticos diferenciais eu falei. Por isso que realmente eu muito falo para os pacientes, se você tem sintoma, procure atendimento de um especialista. Porque nós, né, Candice, nós tratamos o intestino, não é de ontem, né, não é de hoje. Não, São e muitas anos. dessas doenças não tem um exame dizendo, olha, é esse o exame que tu faz. Ele é 100%, se der isso se não der, não é. Então, é muito pela clínica, às vezes são pequenas coisinhas que dão, assim, as pistas, né, do que é a doença. Exatamente, eu digo sempre aos meus pacientes, o nosso papel, né, e isso é uma das coisas que realmente faz os meus olhos brilhar dentro da medicina, é diante de um novo paciente, buscando, né, conhecê-lo e escutando a história dele, e ele vai me contando o que foi acontecendo ao longo dos anos, e aí depois, num segundo momento, eu digo, olha, agora eu vou começar com as minhas perguntas, né, e o meu papel, eu vejo cada vez mais, é de investigar. Então, como investigador, o que tu vai atrás? Das pistas. E aí, então, claro que vem todo aquele detalhamento
E eu digo às vezes para os pacientes, talvez seja um pouco chato para você estar me respondendo isso, mas realmente é necessário. Para que então eu formule as hipóteses e aí a partir daí, a partir dessas hipóteses é que a gente vai pensar nos diagnósticos, né? E vai fazer exames quando necessário. Então, isso é sempre importante, né? Pessoal, tentem não se autodiagnosticar baseado no que vocês leem no Google, porque eu estou percebendo que isso está aumentando muito a ansiedade das pessoas. Ah, eu tô com dor abdominal, tô com diarreia, vou lá pro Google, e daí lá no Google, eu tô com síndrome do intestino irritável. Daí tu já começa a ler, e aí, ai meu Deus, que horror, é crônico, não tem cura. Tá, mas olha só, será que é isso mesmo? Então, eu acho que, né, eu gostaria muito de que realmente a gente parasse um pouquinho para pensar nisso, né? Quem sabe a gente muitas vezes quer simplificar algo que é extremamente complexo, não é? Eu acho o intestino irritável super complexo, super. Até porque, assim, isso a gente falou no outro podcast, várias doenças ou patologias, tá? Entram embaixo desse guarda-chuva de síndrome do intestino irritável, porque a gente não consegue fazer um diagnóstico assertivo ainda. Então, um exemplo é a intolerância à histamina. A intolerância à histamina, ela entra dentro desse diagnóstico, na maioria dos casos, do intestino irritável, porque a gente não conseguiu chegar no diagnóstico de intolerância à histamina. Então, o paciente fica como síndrome do intestino irritável. SIBO, né, que a gente falou há pouco tempo atrás. A gente não faz o exame na grande maioria dos pacientes e acaba entrando como síndrome do intestino irritável. Então, ele ainda é um diagnóstico quase guarda-chuva, que pega várias coisas para dentro desse diagnóstico, quando, na verdade, a gente ainda não tem exames suficientes para fazer um diagnóstico mais assertivo. Tem uma outra patologia que é a intolerância aos sais biliares, que a gente nem tem o exame aqui no Brasil. Exatamente. Então fica muito difícil, é muito triste, gente. A gente estuda, e às vezes a gente não chega lá por falta dessa coisa técnica mesmo, sabe? De não ter os exames para fazer. Ou até tem o exame, só que o exame é muito caro, o paciente não tem como pagar. A gente não pode obrigar as pessoas a gastar um dinheiro que elas não têm pagando um exame muito caro. Então é bem difícil. Tem uma questão, Candice, que eu já venho trabalhando há algum tempo, que é realmente, muitas vezes a gente não tem a certeza absoluta do diagnóstico, mas tem algo que eu realmente tenho percebido que tem impactado muito, muito no resultado dos meus pacientes, que é o que é justamente ajudar as pessoas a ter hábitos de vida melhor. Porque se a gente parar para pensar, né, diante de um sintoma, nós temos N diagnósticos diferenciais. E que às vezes a gente não vai ter certeza se realmente, será que meu paciente realmente é intestino irritável? Por quê? Porque não tem um exame que nos diga, é isso, é baseado em sinais e sintomas. É um conjunto, né? Síndrome é isso, é um conjunto de sinais e sintomas que vai nos levar àquele diagnóstico. Mas muitas vezes, quando eu ajudo o paciente a organizar os hábitos, o estilo de vida, onde o paciente começa a dormir melhor, a se alimentar melhor, a gerenciar melhor o estresse, a colocar a atividade dele na sua rotina, o que vai acontecendo? O sintoma, grande parte das vezes, ele desaparece. Então, eu muitas vezes, o que eu costumo fazer? Eu, diante de um paciente com suspeita de intestino irritável, né? Fechou o critério para intestino irritável. Vamos organizar o estilo de vida. E se o paciente, mesmo dormindo bem, se alimentando bem, gerenciando melhor o estresse, fazendo atividade física regularmente, continuar com sintoma, daí que eu busco os outros diagnósticos mais raros, né? E que daí demandam exames mais caros, enfim. Para mim, essa abordagem ela faz sentido, considerando que 10 a 15% da população, realmente, segundo os estudos, isso não é só no Brasil, no mundo, é portador de síndrome do intestino irritável. E como que é esse diagnóstico de intestino Eu irritável? queria que tu falasse um pouquinho primeiro, assim, eu acho que a gente dá até porque essa pessoa não é obrigada a escutar o nosso outro podcast, né? Perfeito, Então, qual é a perfeito, definição de síndrome do intestino irritável? perfeito. Então, síndrome do intestino irritável, segundo nós usamos dentro da gastroenterologia os critérios de Roma, que realmente é como se fosse uma convenção, né? Para fazer o diagnóstico de síndrome do intestino irritável, assim como lá na psiquiatria tem
o DSM, que faz diagnóstico das doenças psiquiátricas, dentro da gastro, das doenças funcionais do trato digestivo, nós temos os critérios de Roma. Stella, o que são as doenças funcionais? Acho que isso é sempre importante falar. Eu sei que eu já falei aqui, mas é algo muito importante. Diante de um paciente com sintoma gastrointestinal, nós podemos dividir, né, a origem em dois grandes grupos. Um grupo realmente vem as doenças orgânicas e outro grupo as doenças funcionais. Isso vale para os problemas de esôfago, de estômago e de intestino. Então, as doenças orgânicas é quando o paciente tem alguma alteração a nível de, muitas vezes, mecânica, tem um tumor, tem uma lesão, uma úlcera, tem uma inflamação no intestino, uma inflamação que eu digo Uma inflamação que a gente macroscópica, consiga ver, que a gente consiga ver, e que isso realmente gere o sintoma. Isso são as causas orgânicas. A doença celíaca também, ela gera uma inflamação que a gente consegue ver. Lá na endoscopia, um olho nu, a gente consegue realmente ali no intestino delgado ver a alteração. Então, isso é uma causa orgânica. O paciente tem uma alteração no seu tubo digestivo que justifica aquela dor, aquele desconforto, aquela alterança do hábito intestinal, por exemplo. Já as doenças funcionais, quando a gente faz os exames, seja endoscopia, colonoscopia, dependendo do sintoma, e outros exames, ecografia, os exames de imagem, nós não encontramos nenhuma alteração. Por quê? Porque, na verdade, o problema é que o sistema está desorganizado. E eu gosto daquela comparação do computador, né? Imagina que o computador não está funcionando, meu computador deu blackout, parou de funcionar. Aí eu vou lá chamar o técnico, né? Dá aquele palpitação no coração, ai meu Deus, perdi meus arquivos, chamo o técnico, né? Daí primeiro o que o técnico vai fazer? Ele vai ver se tem algum problema na parte elétrica, vai ver se precisa trocar algum componente do computador. Exatamente. E aí o que acontece? Ah, não, Stella, tá tudo perfeito. O problema é que tem um fator externo, geralmente, né, no mundo da internet é um vírus que desorganizou o teu sistema. Então imagina que nas doenças funcionais tem esses fatores que não um vírus, mas esses fatores externos que desorganizam o teu sistema. Que hoje nós estamos olhando mais para esses fatores externos. E eu realmente acho bem importante esse estudo que a gente está trazendo hoje, que a gente vai conversar ao longo do podcast, porque ele é um estudo que realmente ele traz a incidência, ou seja, ele mostra o que realmente fez diferença naquela população para que ao longo de 12 anos de acompanhamento as pessoas tivessem ou não sintoma de síndrome do intestino irritável. Eu digo que estabelecer a causa é muito difícil dentro da medicina, né, Candice? Mas, Stella, eu acho que tu ainda não deu a definição de síndrome do intestino irritável. Perfeito. Então, assim, segundo o critério dos critérios de Roma 4, Roma, né? Então, assim, seria desconforto, dor abdominal, e geralmente essa dor é no formato de cólica, mas pode também ser aquela sensação de bloating, de distensão abdominal, associado a mudança no formato das fezes, ou mudança na consistência das fezes, né? Ou dificuldade na evacuação. Então, por exemplo, a sensação de tenesmo, de desconforto, de sensação de evacuação incompleta, também ela entra ali nos critérios de Roma. Não precisa ter né, mudança na consistência, que seria diarreia ou constipação, ou aquela questão da mudança ali do formato das fezes, né, que tipo, tá mais endurecida, ou realmente ter aquela dificuldade na evacuação, mas precisa ter uma delas, né? Então mas isso. Mas pode ser também assim, para constipação e para diarreia, né? E pode ficar alternando entre constipação e diarreia. Então que é a não mudança na consistência. Isso aí, né? Então pode ser qualquer uma das duas. E são sintomas crônicos, né? Não é uma coisa que está acontecendo há pouco tempo. E isso é a segunda. Então, o primeiro é o sintoma. Então, o desconforto abdominal associado à mudança no padrão da evacuação, ou diarreia, ou constipação, ou aquela sensação de evacuação incompleta. Mas também tem mais uma observação importante para fechar critério. Pelo menos uma vez por semana nos últimos 3 meses. Isso é o que os critérios de Roma falam. Pelo menos tem que ter esse sintoma uma vez na semana, pode ter mais, nos últimos 3 meses.
né? Então, realmente, e aí sem os sinais de alarme. Isso é outra observação que realmente é feita para o diagnóstico. O paciente, então, além de ter esse sintoma, ele não deve ter sangue nas fezes, ele não deve ter perda de peso, ele não deve ter sintoma noturno, ou seja, estou dormindo muito bem e acordo de madrugada com diarreia, e ele não deve ter alterações laboratoriais, como, por exemplo, anemia. Eu Porque acho que isso assim, ó, sintomas noturnos normalmente indicam de doença orgânica e não doença funcional, né? Então, quando o paciente tem sintoma noturno, a gente sempre tem que dar uma investigada mais. E sintoma noturno é isso que a Estela falou. Eu peguei no sono, eu consegui dormir, só que eu acordei por causa daquele sintoma, né? Isso aí. Ah, e exatamente. anemia nem se fala, né? Emagrecimento nem se fala. Então, a gente sempre tem que. Se tu foi no médico e ele não te perguntou essas coisas, se tu tinha anemia, se tem emagrecimento, né? Abre o olho. Porque a gente sempre. Isso aí sempre a gente tem que ir atrás. Sabe que eu disse que realmente essa questão da diarreia noturna, do sintoma noturno, é algo que a gente precisa estar atento, como tu bem tu falaste. Eu já peguei paciente, doutor, eu acordo de madrugada com diarreia e tenho diagnóstico de intolerância à lactose. Intolerância à lactose também, a não ser que tu tenha ido uma pizzaria, mas realmente intolerância à lactose é 2 horas depois, no máximo, que dá sintoma. Não vai acordar às 3 da manhã com dor de barriga. Então, realmente, a gente tem que estar atento. Aí que está o estado de arte da gastroenterologia. Está nesses detalhes. Só que a gente precisa ter tempo e conversar com o paciente, deixar ele falar, né? Isso Uhum. realmente a base do diagnóstico. Eu sei que a medicina evoluiu muito, que hoje a gente pensa muito, eu vou fazer 100 exames e vou saber o que eu tenho. Não é assim, pessoal. Os exames continuam sendo complementares. Ou seja, primeiro eu tenho que ter as hipóteses, saber o que eu estou buscando, porque senão aqueles exames, eles não vão me dizer nada se eu não souber o que eu estou buscando, não é? Então, sempre é importante a boa anamnese, o bom detalhamento, realmente ter essa clareza. O paciente realmente fecha critério para intestino irritável? Fecha, né? Então, fizemos essa investigação necessária, excluímos que o paciente está com anemia, excluímos que o paciente realmente, dependendo ali do sintoma, às vezes tem indicação já de fazer endoscopia e colonoscopia, né, Candice? Uhum, Nós claro. Mas sabemos, pela então, idade tem a indicação. partir de 45 anos, todo mundo deve fazer. Se tem histórico de câncer na família, aos 40. Então, claro, às vezes chega um paciente lá com 45 anos, com esse sintoma, é óbvio que ele tem indicação de fazer colonoscopia. Claro que é diferente do paciente com 20 anos. Ele tem esses sinais e sintomas, ele não tem, sangue nas fezes, ele não tem diarreia noturna, ele não tem anemia, ele não está perdendo peso, né? E aí a gente descarta doença celíaca, descarta a intolerância à lactose, ele fecha critério para intestino irritável, né? Então, E é na sempre verdade, assim, eu não sei se a Estela acabou vendo o último Roma, eles nem mandam descartar a intolerância à lactose, eles mandam descartar a doença Uhum. celíaca, né? E aqui no Brasil, eu acho que a gente tem intolerância à lactose numa prevalência mais alta que lá na Europa, a gente descarta em todo mundo, né? Mas Claro. pelo guideline, tu nem precisaria, tu Não. precisaria só descartar a doença celíaca, né? Exatamente. Seria do exame de anemia e doença celíaca, né? E eu acho que é isso aí, né? Bom, Estelinha, Perfeito. é muito frequente, né, sendo intestino irritável na nossa população. Exatamente. Segundo os estudos, é de 10 a 15%, né? E segundo também os estudos, é a segunda causa de mais abstenção no trabalho. E realmente é uma doença que altera muito a qualidade de vida das pessoas. Por quê? Muitas vezes, o que os pacientes nos relatam, doutor, eu não consigo jantar fora. Geralmente, né, quando muda o tipo de alimentação, porque eu tenho diarreia, eu tenho dor de barriga, eu não. E aí, muitas vezes, as pessoas começam a se privar do convívio social. E eu não sei no teu dia a dia de consultório como que tu observa, mas muitas vezes o paciente nota que não consegue se concentrar. Estou na época de vestibular, tenho dificuldade de me concentrar em função do meu desconforto abdominal. A gente sabe, é muito ruim uma cólica de barriga, né? Aquela sensação de O cólica que eu abdominal, acho ruim é o medo de comer. Porque, assim, entra também. na internet, daí começa a ver um monte de coisa.
Daí eles vão restringindo. Daí para o leite, daí para glúten, daí para a fruta, daí para feijão, daí para isso, daí para aquilo. Daí chega lá no consultório assim, olha, eu como agora arroz, carne Exato. e sei lá o que, e não como mais nada. E mesmo assim, tenho sintomas, né? E E, aí tu vai vendo o resto, isso tu falou assim, a pessoa é mega estressada. Daí pergunta assim, tá, e tu acha que os sintomas pioram quando tu tá mais nervoso? Ah, piora muito. Falei, bom, então Uhum. talvez o problema não é fazer restrição alimentar, é tentar melhorar esse manejo de estresse, né? Perfeito. E aí que está, né? Quem disse essa questão de hoje esses dias eu estava escutando um podcast e eu achei interessante esse termo, obesidade de informação. A pessoa estava falando Boa. que hoje a gente tem excesso de informação. Só que o excesso de informação, ela estava fazendo uma alusão à comida, porque antigamente tinha falta de comida e as pessoas morriam de desnutrição. Hoje mudou. Os tempos modernos, tem gente que ainda, né, infelizmente morre por falta de comida, mas a maior parte da população hoje está morrendo por quê? Pelo excesso de comida. Então, justamente esse podcast era sobre burnout e estresse, né? Muito interessante até, inclusive. Até porque quem estava falando, né, a jornalista, olha que interessante, né, quem disse, ela estava justamente relatando, a Isabela, o nome dela, o que ela sofreu antes de até ter o diagnóstico de burnout. E qual foi o primeiro sintoma dela? Insônia. Ela disse assim, Não? começou 2 anos antes, os sintomas, o meu corpo dá sinais e eu não olhava para isso. Onde começou o sintoma? No No intestino. intestino. Tá brincando, Guria, achei que fosse insônia. Tu tá No brincando, foi no intestino intestino. foi o primeiro sintoma dela. E lá foi no gastro, enfim. Só que ela nem imaginava, não foi olhado para essa parte do estresse. E ela seguiu a vida. Aí depois teve problema na tireoide. Aí foi uma sequência aí de fatores. Até que em 2 anos depois ela entrou em blackout. Né? Teve aquele apagão e daí veio o diagnóstico do burnout, enfim. Então, assim, olha, e aí ela justamente mencionava sobre isso, né? Sobre obesidade de informação. Hoje na internet nós temos muita informação. Muita. Nosso cérebro está sendo muito bombardeado, mas é uma informação muitas vezes muito superficial. Aí esse intestino irritável não pode, corta o glúten, corta a lactose, tá, mas olha só. Será que primeiro eu tenho realmente sido um intestino irritável? Será que realmente o glúten e a lactose estão sendo os vilões? Porque além do paciente relatar que está com uma dieta super restritiva, isso gera estresse. É óbvio que gera estresse comer coisas que eu estou com vontade de comer, mas isso vai me fazer mal. Então, a pessoa já está estressada e aí aumenta mais o estresse ainda porque ela tem essa sensação de privação de comida. A gente não gosta de se sentir privado de comer as coisas que a gente gosta. É óbvio que isso gera desconforto. E aí, além disso, a pessoa nota que não sente uma melhora realmente significativa. Mas, ao mesmo tempo, ela tem medo de voltar a comer e aí ela cria aquele medo, né? A mente cria aquele... mas lá na internet está escrito que eu não posso comer glúten e lactose. Não é assim. E aí, realmente, o que tu falaste, eu recebo muitas vezes o paciente que está comendo, basicamente, a alimentação está sendo o quê? Arroz e frango. Uhum. Então, é realmente muito... Eu concordo contigo. Essa questão da restrição alimentar, da dificuldade no convívio social, porque daí teus amigos vão comer pizza, aí tu vai dizer, mas olha só, vou passar o tempo inteiro no banheiro da pizzaria, não vou. E aí tu começa a restringir, e aí aumenta mais a ansiedade, aumenta mais o estresse e aumenta muitas vezes o sintoma. Não, é isso aí. E tem exames para fazer para ser intestino irritável que deem um diagnóstico? A gente já falou até um pouco sobre isso, né? Então, Candice, mas sabe que eu penso que em relação à época que nós finalizamos a residência para os dias atuais, nós temos um exame hoje Mudou que cada muito. vez mais nós temos acesso que se chama calprotectina fecal. Calprotectina fecal é um marcador de inflamação nas fezes. É um exame que nos ajuda muito. Por quê? Por exemplo, se o paciente ele não tem esses sinais de alarme, então ele não tem realmente, né, anemia, ele não está perdendo peso, ele não tem sintomas noturnos e ele faz esse exame de calprotectina fecal e ele tem um resultado menor que 50, a chance de ele ter uma doença intestinal
orgânica, né? E vem principalmente a síndrome, a doença inflamatória intestinal, que é uma das nossas preocupações, principalmente nas pessoas jovens. Vamos falar no jovem, né? Que não faz, por exemplo, não tem indicação de fazer colonoscopia se ele não tem sinal de alarme. Se um paciente com menos de 45 anos, ele vem com esses sintomas sugestivos de síndrome do intestino irritável, nós, além de fazer o hemograma, nós incluirmos uma proteína C reativa, que é um outro exame, e a calprotectina fecal. Se a calprotectina fecal ela estiver abaixo de 50, com uma proteína C reativa, também em níveis muito baixos, segundo, né, tem um estudo já de base populacional, um estudo muito bom, que diz assim, a chance dele ter problema intestinal, de ter doença inflamatória intestinal, ela a chance de realmente ser intestino irritável é de 95%. Então, realmente, a gente hoje tem esse exame, que é a calprotectina fecal, que ela deve ser feita diante de sintomas intestinais, porque ela nos ajuda a diferenciar a doença orgânica da doença funcional, né? Antigamente, lá na época da residência, nós não tínhamos, mas hoje a gente tem. Mas não existe mas um sabe que, na exame verdade, que diga. Não tem. Não Eu, tem. para fazer colonoscopia, eu acabo usando 150 de ponto de corte. Até porque tem aquela coisa assim, abaixo de 50 é totalmente normal, entre 50 e 150 é aquela coisa mais indeterminada, né? Perfeito. E acima de 150 que mostra que existe algum tipo de inflamação intestinal mesmo. E Tu tem usa mais 50? Claro, depende do caso, porque se o paciente realmente não tem sintoma nenhum, às vezes o que eu faço, né? Às vezes, se tem que tratar parasitose, eu trato parasitose. E tem mais um fator de confusão aí, porque a calprotectina é um exame que muitas vezes não é feito no próprio laboratório, é mandado para o laboratório de apoio. Então, nessa questão de tempo ali entre ser analisada a amostra, pode ter um fator confundidor. Se eu fico em dúvida, eu costumo orientar a questão da alimentação, né, colocar mais fibras, enfim, e aí depois tratar o que deve ser tratado, e aí depois repetir o exame. Né? Em 3 meses, geralmente, eu faço novamente, mas não existe. Eu sei, né, Estela, tipo assim, a gente já tem, assim, alguns anos alguns vários anos nesse negócio. Quando eu fico em dúvida, eu faço colonoscopia, porque é assim também. A fato da gente ficar em dúvida já é um sinal de alerta, quase, né? O fato da gente ficar em dúvida já é um sinal de alerta. E às vezes o paciente realmente ele tá muito ansioso, e daqui a pouco ele tem, mas a minha amiga estava com câncer de intestino, e hoje a gente sabe, né? Nós falamos agora no mês de março, era o mês de conscientização de câncer de intestino, existe uma preocupação muito grande, por quê? Porque sabe, né, a gente sabe que aumentou a incidência de câncer de intestino, né? Reduziu nas pessoas acima dos 50 anos, provavelmente por conta das colonoscopias de prevenção. No entanto, abaixo de 50 aumentou, tanto é que hoje não se indica mais iniciar a colonoscopia aos 50, e sim aos 45, né, Candice? Mas realmente é uma doença muito frequente na nossa população, é um dos principais motivos dos pacientes buscarem o gastroenterologista e deve ser sim avaliado, investigado. As pessoas, eu percebo também que às vezes as pessoas se acostumam a ter esse sintoma, as pessoas acostumam a viver assim. E realmente eu digo, vamos reavaliar, vamos tentar fazer um caminho que não foi feito ainda, né? Porque realmente é muito desagradável. Tá lá e tu te privar de fazer uma viagem, enfim, porque tu não fica bem da parte intestinal, né? Eu acho importante a gente salientar novamente que nesses critérios de Roma não precisa colonoscopia para fazer diagnóstico de síndrome do intestino irritável. Isso. É um diagnóstico baseado em sinais e sintomas. O que eles falam é para descartar doença celíaca e descartar que o paciente tem anemia, que é um sinal e sintoma de alarme. Perfeito. Mas não é um diagnóstico que tenha que excluir as outras coisas. Quando o paciente chega ali no consultório, acho que tanto no meu quanto da Estela, normalmente ele já passou por algum médico para ver isso, até às vezes já fez algum tipo de exame. E a gente acaba fazendo mais exames, como a gente falou, a calprotectina fecal, a proteína C reativa, exame para intolerância à lactose, porque aqui no Brasil é muito prevalente. Mas a gente não precisa fazer um zilhão de exames para dizer para o paciente que ele tem síndrome do intestino irritável. Perfeito. Claro, às vezes pela história a gente desconfia que seja outra coisa, né? Ou que nessa síndrome do intestino irritável tem algum outro componente junto.
porque a pessoa pode ter intolerância à lactose e síndrome do intestino irritável junto. Pode ter doença inflamatória intestinal e síndrome do intestino irritável junto. Então, Exato. a gente tem que ir vendo esse tipo de coisa. Não existe assim, olha, é o tal exame que vai dar o diagnóstico, isso não existe, e que a gente não precisa fazer colonoscopia em todos os pacientes para dizer que é síndrome do intestino irritável. Né? Exato. Por exemplo, o próprio SIBO, né? Eu já peguei paciente que fez o diagnóstico, fiz o diagnóstico de SIBO, tratei SIBO, mas o paciente continuava com sintoma ainda. Então, ele deu aquela melhoradinha, né? Tipo, amenizou, mas não. E aí, depois, né, organizando a parte do estilo de vida, pronto, aí melhorou o sintoma. Porque realmente é muito difícil essa separação, né? A gente vai por eliminação, né? A gente vai trata e reavalia, né? Por exemplo, paciente com doença inflamatória, muitas vezes continua com diarreia. A gente precisa entender se não é a doença ainda que está em atividade. E daí, por isso que a gente refaz os exames. E por isso que é tão importante esse acompanhamento. Não, e às vezes a história é bem clássica, tipo assim, quando eu estou nervoso, eu tenho diarreia. Exato. E, né? e desde sempre, né? Desde não existe doença inflamatória escola, que tu vai entrar em atividade quando tu tá nervoso, daí no outro dia tu vai estar bem. Exato, geralmente não tem essa correlação, né? Ou, tipo, eu sei que é alimento mais, eu sei que são determinados temperos, é um determinado alimento, é tal alimento que me faz mal, né? Então, realmente é interessante isso que a Candice falou, essa relação, né, com situações da vida, ou, como eu disse, né, os desafios da nossa vida, do nosso dia a dia, ou algum alimento que realmente, nossa, irrita meu intestino, eu fico ruim, né? Então, é bem importante isso que tu tá falando, sim, porque é diferente, é aí que vem mas é sempre importante a escuta, né? Ouvir o nosso paciente, fazer a anamnese completa, né? A anamnese é isso, é essa história, conhecer a história da Candice de forma detalhada, desde que tudo começou, né? Para justamente a gente poder ser mais assertivo possível aí nesse diagnóstico. E, Estelinha, síndrome do intestino irritável tem cura? Aí que está, Candice. Em princípio, né, então ela é uma desordem ali do eixo cérebro-intestino, então a gente sabe que tem toda essa comunicação, cada vez mais nós temos clareza que o que acontece na nossa mente, no nosso cérebro, impacta no intestino, e o contrário também é verdadeiro. Nós temos aí o nervo vago comunicando, existe uma via direta, sim, comunicando, e aí por isso que tem esse impacto, né, das emoções no funcionamento do nosso intestino. Né? Então, realmente ela é uma desordem do eixo cérebro-intestino, sim. E ela tende a ter, aí que está, é difícil dizer tem cura. Por quê? Porque nós acabamos de falar na definição que a pessoa tem que ter pelo menos há 3 meses. Então, isso configura um problema crônico, não é? Mais de 30 dias a gente considera como um problema crônico. Então, assim, é difícil realmente dizer vai ter cura. Eu usaria o termo remissão. Então, eu consigo ter os meus sintomas controlados, ótimo. Mas daqui a pouco, se eu sofrer um grande estresse, descuidar do que me levou a ter intestino irritável, provavelmente ela vai voltar novamente. Guria, eu vou contar uma história, então. E, na verdade, quando eu era adolescente, se tinha uma prova importante no colégio, eu sempre tinha diarreia. Sempre. Não, eu já sabia. Tipo assim, eles me entregavam a prova e imediatamente eu botava meu nome e eu tinha que ir no banheiro. Imediatamente. Deu até brinco, estudante de medicina, que eu me curei. Eu saí do colégio, eu não faço mais prova. Entendeu? Olha só. Tu tirou o gatilho, porque tu tinha pontualmente esse gatilho. Eu tinha pontualmente o gatilho. Botavam a prova, se era prova importante, assim, imediatamente eu tinha que ir no banheiro. Não era assim, não. Tipo, né? Sim. Agora eu não faço mais prova. Então tá tudo certo. Então, sabe que aí que tá. Se tu trata a causa, aí a gente pode pensar que tu vai te curar, porque tu tirou aquilo da tua vida, né? Do teu caminho. Mas muitas vezes o que leva o intestino irritável não é só uma causa, né? Geralmente ela é eu fiz prova de autoescola, não tive, né? Claro, eu acho que a maturidade claro. foi pegando, né? Mas é isso aí, assim. Pra mim, hoje em dia, olhando pra trás, é óbvio que era intestino irritável, né? Até porque, assim, numa semana de provas, eu tinha diarreia todos os dias.
Depois, na semana sem prova, não tinha. Perfeito. É aí que está. Isso era a forma como o teu corpo reage, né? Uhum. Então, é sempre muito importante. Claro que a Candice não tinha uma doença, olha aí, tanto é que sozinha foi embora, né? Então, muitas vezes o paciente sabe disso, né? E por isso que eu gosto de perguntar na anamnese. Você observa uma relação do sintoma com as suas emoções? E a maior parte das pessoas fala, sim, doutora, quando eu sei quando é que acontece. É quando eu estou mais estressado, é quando, às vezes, as mulheres, no período menstrual, que é pré-menstrual, que eu estou mais estressada, eu vejo que o meu intestino se desregula, ou quando realmente, né, vou fazer uma viagem, tanto para constipação quanto diarreia, porque pode tanto ter constipação quanto diarreia, quanto às vezes períodos de constipação, períodos de diarreia, períodos de fezes normais, né? Essa desorganização, tu não tem mais um padrão, fica oscilando, né? Mas realmente, Candice, é muito difícil dizer, tem cura. É possível sim curar, mas é que a gente precisa tratar, primeiro entender o que está me gerando, o que está desorganizando o meu intestino. Para que eu diga que tenha cura, eu preciso atuar na causa. E aí, muitas vezes, atuar na causa é que é o desafio. Hoje, então, esse estudo que eu acho muito interessante, que eu gostaria de Eu acho que a comentar. gente podia entrar no estilo de vida, né? Isso, exatamente. Então, assim, saiu agora, novíssimo, deixa eu olhar aqui a data, é do início desse ano, agora, de 2024. E um estudo na Gut. Gut né, dentro das revistas científicas, nós sabemos assim que tem revistas com maior peso, ou seja, né, os trabalhos para serem publicados nessas revistas, eles têm que ter uma metodologia muito boa, além de ser relevante, né, o conhecimento que ele nos traz, realmente tem que ser realmente metodologicamente um estudo muito bom, com poucos fatores de confusão. Então, né, só pelo fato de ter sido publicado na Gut, significa que seja um estudo realmente importante, né? E é um estudo interessante porque foi feito um acompanhamento. É um estudo que a gente chama de corte, onde foi pego uma população, né, do Reino Unido de 64 mil pessoas. E qual era o objetivo desse estudo, então, Candice? Eles começaram a acompanhar, né, essas pessoas foram selecionadas de 2006 a 2010 e começaram a acompanhar de 2010 a 2022. Foram 12 anos de acompanhamento. E aí, no início do estudo, as pessoas não tinham síndrome do intestino irritável, e a pergunta era: qual é a incidência de síndrome do intestino irritável ao longo de 12 anos nessa população? E aí eles foram estudando vários fatores, né? De vários os hábitos, enfim, dessas pessoas, o estilo e principalmente o estilo de vida delas. E aí, justamente, a pergunta era se realmente o estilo de vida poderia estar realmente desencadeando ou não síndrome do intestino irritável. E aí, quais foram os 5 fatores que eles estudaram? Foi justamente, então, o cigarro, né? Então, eles foram avaliando, primeiro, se a pessoa, ao longo desses 12 anos, tinha ou não tinha sintoma que fechava critério para síndrome do intestino irritável. E aí, diante do sintoma, elas avaliavam se a pessoa fumava, se a pessoa fazia atividade física de moderada a mais intensa, seria 60 minutos, de 3 a 5 vezes por semana. Além disso, a alimentação, e aí um padrão de alimentação que seria da dieta DASH. Dieta DASH é uma alimentação pobre em carnes, mas pobre em carne, na verdade, vermelha, com carne branca, né? Então, a fonte de proteína seria mais mesmo carnes brancas, né? Então, frango e peixe. Uma alimentação à base realmente de carboidratos mais saudáveis, de frutas e com baixo teor de sal. A dieta DASH, ela foi feita principalmente, está indicada para pacientes com hipertensos, tá? Então, realmente é um padrão alimentar que tem, sim, evidência científica que é muito positiva para a redução dos níveis pressóricos, ou seja, A gente não para usa as muito pessoas na hipertensas. gastroenterologia. Na gastro a gente não usa, tá? Então, eles consideraram como um padrão saudável pacientes que fechavam critério para esse padrão aí da dieta DASH. E aí, o quinto fator seria o baixo consumo de álcool, que seria ali inferior a 15 gramas por dia. A gente já falou no outro podcast, 15 gramas por dia É uma dose.
É uma dose, exatamente. É uma dose, Seria é uma assim, taça na de prática, 100 vinho, ml de vinho, por exemplo. é uma taça de vinho, uma latinha de É, cerveja, não mas latão. na verdade não é nenhuma taça, né? Porque é 15 gramas e cada 100 ml de vinho tem 14 gramas de álcool. Seria 100 ml, né? Seria aqui o fundinho da taça, né, Candice? É pouquinho, é uma. Eu achei que 150 ml de vinho tinha 14 gramas. É 14 gramas por 100 ml, né? 14% é o teor Hum. alcoólico do vinho. Ah, mas meus vinhos não tem 14%, eu acho, guria. Eu acho que meus É, vinhos tem não, 8, 9%. não, Claro. pode olhar, é 14%. E a A cerveja guria é de cinco por Caxias cento. pega uns vinhos fortes pra tomar, meu Deus do céu. Não, mas pode olhar, é de 13, 14 mais ou menos por cento. Então, é isso que eles avaliaram. E realmente, nesse estudo, o que, que eles chegaram à conclusão? Que quanto mais saudável a pessoa era, menor chance de ter sintoma de síndrome do intestino irritável. E os fatores que mais impactaram, ou seja, que mais estava presente. Calma aí, só faltou o sono, não faltou? E o sono, desculpa. Isso eu fiquei pensando, Então, nós só falamos 4, voltando. Então, É. era não fumar, Resume. pouco consumo de bebida alcoólica, alimentação, né, nesse padrão DASH, que seria considerado para eles, para o estudo, uma dieta saudável, atividade física, pelo menos, né, 3 vezes por semana, 60 minutos, de 3, né, a 5 vezes por semana. E o quinto fator, como a Candice falou, um sono bom, de 7 a 9 horas de sono, tá? E realmente no estudo eles observaram que quanto mais desses 5 fatores a pessoa tinha, então ela tinha uma menor chance de ter síndrome do intestino irritável. Então as pessoas que dormiam mal, que comiam mal, que não se exercitavam, que realmente, né, abusavam do álcool, que fumavam, elas tinham uma chance muito maior de ter síndrome do intestino irritável. Então, claro que é difícil saber se realmente aí está a causa, mas esse estudo, realmente considerando que ele é um estudo de acompanhamento. Ele não é um estudo que se olhou daqui para lá. Ele foi acompanhando. Os estudos de corte, eles nos ajudam a trazer pistas para a gente entender a causa das doenças, diferente de quando a gente olha, né, de forma do presente para o passado, né, Candice? Então, parece que sim, que aí estão os gatilhos. Né? Esse estudo já traz realmente essa ideia que provavelmente o gatilho realmente é a alimentação, é o sono, é o né, é justamente o excesso de álcool, de o cigarro, que está tão presente hoje nos tempos modernos, né? Estela, na hora que eu te interrompi, tu estava falando quais eles acharam que foram os fatores que mais influenciaram na síndrome do intestino Perfeito. irritável. Então, assim, desses 5 fatores nesse estudo, os 3 que mais impactaram foi justamente o não fumar, a atividade física e o sono. Foi mais importante do que alimentação e também a questão ali do álcool. E aí eu acredito, justamente a gente estava conversando antes de nós começarmos a gravar, que talvez a alimentação não tenha tido impacto tão grande assim, porque não foi uma alimentação, por exemplo, do que normalmente a gente orienta, né, que seria uma alimentação com mais fibra, mais realmente fatores protetores para o intestino, né? Aquela dieta mais parecida com a dieta do Mediterrâneo, que é a mais estudada, né? Então, provavelmente seja isso. E também a dieta DASH, ela tem bastante food map, né? Então, tem bastante alimentos fermentadores. Então, enfim, tem essa questão, talvez tenha sido isso, que a dieta não tenha sido tão protetora assim quanto os outros fatores. E eu só Né? queria Então, fazer tem um esse. parênteses aqui, que na verdade, assim, a dieta mais estudada para o tratamento de síndrome do intestino irritável é a dieta Low FODMAP, mas na verdade essa dieta é mais como uma estratégia, porque a gente faz essa Exato. dieta Low FODMAP num primeiro momento, durante um tempo, né? E não é uma dieta para seguir para o resto da vida Low FODMAP. Então, assim, um estudo assim de acompanhamento de 6, 7, 8, 9, 10 anos, não era uma dieta que o paciente ia ficar fazendo 10 anos low FODMAP. Na verdade, tu faz low FODMAP no princípio para diminuir os sintomas, para o controle de sintomas e segue com uma dieta do Mediterrâneo.
Perfeito. Então, a ideia da Low FODMAP não é seguir a longo prazo. Então, assim, a gente não gostaria que no estudo eles tivessem feito uma Low FODMAP, né? Porque não tem como. Mas talvez, Exatamente. em vez da DASH, fazer a do Mediterrâneo. Eu acho, pelo Isso, menos. Pra gente, claro. né? Pelo menos é o que hoje a gente mais realmente tem esse embasamento científico, até porque a dieta do Mediterrâneo tem esse plus aí de fibras, de polifenóis, de alimentos realmente importantes para a nossa microbiota intestinal, né? Mas até ontem também estava revisando um outro estudo que até comparava a dieta Low Food Map com uma dieta não tão restritiva assim, mas com restrição dos alimentos fermentadores, né? Então, onde retira o feijão no primeiro momento, retira o repolho, o Não é aquela brócolis, aqueles. que eles chamam de Low FODMAP gentil, a gentle Low FODMAP. Exatamente. E parece que os resultados são muito parecidos, né? Porque realmente a dieta Low Food Map ela é muito restritiva. E aí, de novo, a gente entra naquele ciclo, né? Daí daqui a pouco isso aumenta o estresse, e o estresse sim impacta diretamente. Então, mas realmente eu achei muito interessante esse estudo, por quê? Porque realmente ele tem esse caráter de acompanhamento e ele nos traz o embasamento de algo que a gente já pensava na prática, né, Candice? Hoje a gente realmente tem evidência que sim, diante dos pacientes com síndrome do intestino irritável, o que a gente tem que olhar? Para o sono, para justamente os hábitos, né? Da ingestão do álcool, por exemplo, se fuma, parar de fumar, se justamente como é que está a alimentação de uma forma geral, como é que está, se o prato está mais colorido ou mais, né, sem ter aqueles alimentos realmente bons para o intestino, e também em relação à atividade física, né? Eu Antes, acho isso que chama muita atenção, a questão do sono e da atividade física. Porque na medicina, essa coisa de fumar, a gente passa a faculdade inteira quase perfeito. como lavagem cerebral, né? Que como o cigarro faz mal para o organismo. Então, para a gente falar para o paciente parar de fumar ou tentar, é muito fácil, porque isso aí está introjetado no nosso DNA já, né? Uhum. A questão da dieta, a gente já estuda bastante também, né? E a questão ali do álcool, nós, gastroenterologistas, já estudamos bastante também. Então, às vezes, a atividade física e o sono são coisas que a gente deixa passar, né? A Exatamente. gente pergunta às vezes, mas não entra muito a fundo e deixa passar. E isso acho que é uma tomada de decisão de nós, profissionais de saúde, dizer, não, isso aqui nós vamos ter que pegar junto também. Exatamente. Até porque hoje tem um inquérito do Instituto do Sono recente que mostrou que 71% da população brasileira hoje dorme mal. Vejam o quanto está realmente. Esse é um nível alarmante: 71% da população com distúrbios do sono, não, né, com insônia, enfim, com outras alterações do sono. Então, assim, gente, é muita. Hoje é exceção quem dorme bem. E a gente percebe isso no consultório. É exceção a pessoa que diz assim, não, meu sono é bom, meu sono é reparador, eu acordo bem de manhã. A maior parte das pessoas acorda cansada, a maior parte das pessoas realmente não tem um sono bom. E isso aqui, o problema é que também a gente acaba se acostumando assim. E o impacto, né, é muito grande para a nossa saúde como um todo, né? A gente sabe, inclusive, impacto na mortalidade. Tem um estudo muito interessante que mostrou que se a pessoa dorme menos de 6 horas por noite, cada 1 hora menos que ela dorme, aumenta em um percentual bem importante de risco cardiovascular. Então, assim, e aqui também vem a impacto do sono. E até eu grifei aqui no estudo, eu achei muito interessante trazer para vocês, que isso já tinha, na verdade, já existem 37 meta-análises, são estudos dos estudos, né? Que mostravam o impacto do sono na síndrome do intestino irritável, né? Então, isso não é algo novo, mas realmente agora a gente tem esse estudo de incidência, já que é corte, acompanhamento, né? Hoje nós temos certeza. E aí, o que fala aqui? Que o sono ele tem um impacto muito grande no sistema inflamatório. Então, a pessoa que dorme mal, ela tem, na verdade, uma liberação de citocinas inflamatórias, então, que são mediadores inflamatórios, e que isso tem um impacto negativo na saúde intestinal. Então, é justamente isso que os cientistas têm demonstrado. E quem dorme mal tem realmente esse impacto inflamatório
e que atinge diretamente a nossa saúde intestinal, assim como também de outros órgãos, né? Não, Saúde mental também, né? Uma técnica lá do hospital me perguntou, uma técnica de enfermagem perguntou o que eu achava, perguntou assim de boas, né? O que eu achava do detox hepático. Daí eu falei pra ela, sabe o que eu acho? Acho que tem que dormir, entendeu? Porque o nosso corpo, ele faz o detox quando a gente tá dormindo. Não existe detox sem dormir. Então, eu acho assim, todas essas fórmulas da internet, tu pode resumir elas assim, durma bem. Dormindo bem, tu vai detoxificar teu cérebro, tu vai detoxificar teu intestino, tu vai detoxificar teu fígado. Tu tem que dormir bem para fazer detox. Perfeito, exatamente. Eu digo, né, a gente tem que olhar para isso, né? E não é antes da gente ficar buscando um comprimidinho mágico, uma fórmula mágica, né? Eu digo, como lá no início do podcast eu falei, muitas vezes eu ajudo o meu paciente a organizar o estilo de vida e é impressionante a melhora. Só que mudar hábito sozinho é muito difícil. A nossa mente não quer, por mais que eu saiba, né, Candice? As pessoas hoje têm muita consciência. Olha, meus filhos já acordaram. Eles têm muita consciência, né? A gente tem hoje, como eu disse, a gente está sofrendo uma obesidade de informação, não é por desinformação. A gente sabe que o caminho da saúde é me alimentar bem, é dormir bem, é eu me exercitar, não é? Eu beber com moderação e eu não fumar. Quem é que não sabe isso? Mas o fato de eu saber é suficiente para eu fazer? Não. O comportamento humano é muito complexo, porque o fato de eu saber não quer dizer que eu vá fazer. E aí que está, né? Muitas vezes nós, médicos, nós não somos preparados para ajudar as pessoas a mudarem, virarem a chave, né? Mas primeiro... Bom, a gente tem 9 minutos. É a hora do teu jabá, né? É a hora de nos dizer como é que funciona o programa que tu faz de acompanhamento para os pacientes no intestino irritável. Então, assim, para ajudar realmente as pessoas a mudarem hábitos, né? Isso não é eu que inventei, não tem, né? A gente já tem muito bem consolidado que esse formato de acompanhamento intensivo, ele é o formato que tem ótimos resultados. Por quê? Porque justamente a gente vai trabalhando com pequenas mudanças. E aí, justamente no início, até que realmente a minha mente entenda que aquela mudança ela é boa, se nós não estamos sozinhos nesse processo, tem bem menos chance de desistir. E a gente já sabe, por exemplo, atividade física. Se tu, por exemplo, a Candice começa a fazer atividade física e tem uma amiga fazendo com ela, tem 60% de chance de dar certo do que se ela começar sozinha. Porque é aquela coisa de que um vai estimulando o outro. Então, dentro realmente do estilo de vida, os primeiros estudos, né, no formato de programa intensivo são lá da década de 90, foi realmente na parte ali cardiovascular, enfim, foi justamente diante de pacientes com problemas, né, de problema cardíaco, que foram submetidos, né, à mudança do estilo de vida e o impacto disso, né? E se viu o quê? Que melhora a adesão do paciente. Então, se ele tem esse acompanhamento de perto, ele tem menos chance de desistir. Ele realmente, a gente consegue implementar pequenas mudanças ao longo de semanas, meses, e realmente, né, a pessoa ela tem mais chance do cérebro fazer com que já tenha esse tempo aí de acompanhamento, de que aquilo se torne um novo hábito. A gente sabe que para algo que eu não faço se tornar um hábito, é importante eu fazer repetidas vezes. Só que muitas vezes, se eu estou sozinha, eu acabo desistindo e aí acaba não virando hábito, né? Então, diante dos pacientes com intestino irritável, eu tinha uma certa frustração, porque por mais que nós não tivéssemos ainda acesso a esse estudo, nós já sabíamos, estava lá como fator de risco, né? O não dormir bem, o viver estressado, o não se alimentar bem. Mas entre eu falar para o meu paciente, muitas vezes eu encaminhava, vai na nutricionista, começa a atividade física, e voltava no outro ano tudo igual, né, Candice? Não, e não fazia nada. E não, exatamente. Ah, doutora, eu fui na nutricionista uma vez e já não fui mais. Ah, eu comecei a academia, paguei o ano inteiro e não fui. Olha só, a pessoa paga o ano inteiro da academia, achando que assim a mente dela vai fazer quando, né, impacta no bolso. Opa, eu vou. Não é suficiente. Então, justamente, eu busquei esse conhecimento, né, medicina baseada em evidência, esses estudos,
Tem alguns, né, dentro também já focados na saúde intestinal de tratamento intensivo. E aí eu comecei ano passado esse trabalho, né? O programa se chama Intestino Saudável. E aí são 12 semanas de acompanhamento comigo, onde justamente eu vou trabalhando pequenas metas, né? E aí dentro da medicina do estilo de vida a gente usa um formato SMART, ou seja, são metas específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes para a Candice. Metas específicas, não é assim, Candice, você vai para academia. Não. Primeiro, né? Então, toda aquela anamnese do exercício físico. Que exercício a Candice gosta de fazer? Que horário, né? Já fez esse exercício na tua vida? Ah, já fiz. Eu gosto de jogar tênis. Ótimo. Eu parei de jogar, mas eu gosto de jogar tênis. Ótimo. E que horário? Daí, então, a gente vai organizando. Então, específico. Então, a Candice vai voltar a jogar tênis. Qual é o horário que tu vai jogar tênis? Ah, eu vou jogar tênis terças e quintas, das 5 às 6. Ótimo. Então, e é alcançável para ti? Isso cabe na tua agenda? É sustentável? E a gente tem que parar para pensar, tá? Olha só, essa semana eu consigo, uma semana que vem eu já vou viajar. A outra semana eu tenho que buscar meu filho na escola. Então, nós temos que realmente ter uma meta que seja realista, que caiba na tua agenda. Senão, não vai fazer. Senão vai ser mais um plano aí frustrado. É importante para ti, Candice? Sim, é importante. Quando eu jogava tênis, eu me sentia muito melhor, eu tinha mais disposição, eu dormia melhor. Por quanto tempo a gente vai fazer esse combinado? Ah, por 15 dias. Em 15 dias a gente volta a reavaliar. Então, uma meta específica, não é assim, jogar para o espaço. Ah, vai fazer atividade física. Não. Qual é a atividade física? A gente tem que mandar tudo isso para nossa mente, pessoal. Se a gente não sai de uma consulta médica já com um plano estruturado, a chance daquilo acontecer é quase nenhuma, né? Então, isso é importante a gente trabalhar com pequenas mudanças, porque a gente sabe hoje que são essas pequenas mudanças sustentáveis ao longo de dias, meses, anos, é que vão ajudar você a ter melhor saúde. Então, não é assim, essa semana eu fiz atividade física 2 horas por dia, todos os dias, e na outra semana eu fadiguei e já não consegui mais. Não, por isso que tem que ser realista. Então, eu acho que a gente tem que se dar conta que o nosso cérebro foi feito para não gastar energia. Tá? E ele fica pensando como é que eu posso fazer para gastar menos energia. Todo dia ele fica pensando nisso. O que eu posso fazer? Então, eu sou uma pessoa, todo mundo sabe, conversa comigo, que eu não gosto de fazer exercício físico. Eu gosto de ficar deitada lendo. É isso que eu gosto. Isso que meu cérebro ama de paixão. Eu acordo de manhã, está chovendo, está escuro. A primeira coisa que meu cérebro fala é: como seria bom ficar na cama hoje e não ir fazer exercício. Eu escuto isso do meu cérebro todo dia que tem academia. Impressionante, e daí, né? imediatamente eu respondo para ele: não existe essa possibilidade. É isso aí. Nem pensa nisso, nem forma na tua cabeça. Isso não existe. Nós vamos levantar, nós vamos botar nosso tênis e nós vamos ir para academia. Então a gente tem que, às vezes, ser chato com a gente, tem que ser rígido com a gente, dizer assim: olha, não existe essa possibilidade, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Perfeito. Porque o nosso cérebro ele vai tentar nos boicotar, ele vai tentar. Ele não vai dizer assim: que delícia, hoje tem academia. Não, ele não vai fazer isso, sabe? Mas aí que está, Candice, o que faz a Candice ir pela tua, na verdade, o que faz tu sair da tua zona de conforto é a parte executora do teu cérebro, que é o córtex pré-frontal, que é a parte inteligente, que diz assim: tudo bem, eu tô com preguiça, mas assim, ó, eu sei que eu vou voltar melhor do meu exercício. Eu sei que eu tô construindo saúde, né? Então, realmente, é isso. Porque muitas vezes a gente fica lá no cérebro reptiliano, que é a parte primitiva que só quer prazer, né, e recompensa rápida, a gente não vai fazer. E aí, por isso que eu digo, o primeiro ponto, se eu tenho clareza, olha só, eu sofro do meu intestino, e eu sei que eu ir fazer atividade física, isso não é a Estela que está falando, isso é a ciência que está falando, que sair, né, da minha zona de conforto e fazer atividade física pelo menos 3 vezes por semana, aliás, fazer exercício físico, 3 vezes por semana, realmente isso vai me ajudar a melhorar? É isso que eu tenho que me agarrar e eu vou fazer. Como se fosse, né, a minha personal fala, que a gente tem que encarar o exercício que nem um remédio. Não, é isso que eu falo para os pacientes também. Todos, de preferência, atividade física todos os dias. O exercício físico, 3 a 5 vezes por semana. Estela, qual é a diferença? Eu vejo que as pessoas não sabem essa diferença. Atividade física é qualquer atividade que tu faça que te tire do repouso.
Então, assim, eu tô aqui, levanto, vou ali pegar um copo d'água, eu tô fazendo atividade física. Tô lá limpando, arrumando a minha cama, eu tô fazendo atividade física. Eu estou mexendo no jardim, eu tô fazendo atividade física. O que faz o meu corpo se mover, exceto, então, o tempo que eu tô sentada ou deitada, isso é atividade física. Quanto mais, melhor. Quanto menos tempo sentada, melhor. Tá? Isso é fato. E o que é exercício físico? Exercício físico é uma atividade física estruturada. É eu ir na academia 1 hora, 5 vezes na semana. Isso é exercício físico. E daí a gente sabe, tem as diretrizes, que o ideal é 150 minutos de aeróbico e 2 vezes de reforço muscular por semana. Isso são as diretrizes, seja do Colégio Americano, seja, né, da OMS. Nós temos essas metas a serem cumpridas. 150 minutos de aeróbico, que tu pode fracionar, e 2 vezes de reforço muscular, né? De preferência aí a musculação. E depois dos 65 anos viriam os exercícios de flexibilidade e equilíbrio, que daí entraria o pilates ou atividades com esse objetivo. Claro, mais jovens, então, se eu desejo fazer, e o pilates também, ele acaba sendo um exercício de resistência, né? Mas quem tem mais de 65 anos deve fazer os 150 minutos de aeróbico, o 2 vezes de reforço muscular e mais 2 vezes dos exercícios de flexibilidade e equilíbrio. Então, isso é muito importante. Trazer para o nosso dia mais movimento, ficar menos tempo sentado, né? Trazer mais atividade física para o nosso dia e aliar ao exercício físico, né? Então, isso, né, dentro do síndrome do intestino irritável, esse é um pilar do tratamento. E aí, então, justamente quando a gente vai estabelecendo pequenas metas, vai subindo degraus, a gente vai sim, isso vai começando aos poucos a fazer parte da nossa vida e a gente começa a se sentir melhor. Então a gente percebe, né, os resultados dos pacientes têm sido realmente muito, né, me tem deixado realmente muito satisfeita com esse modelo de atendimento. Os pacientes realmente, né, eles sentem que estão construindo um estilo de vida mais saudável, e à medida que eles estão construindo esse estilo de vida mais saudável, eles conseguem perceber, eles dormem melhor, eles se alimentam melhor, eles gerenciam melhor o estresse e, consequentemente, eles conseguem reduzir os tóxicos. E claro que o sintoma ele vai amenizando, né? E tem vários que não tem mais sintoma, que estão super bem, já com um tempo aí grande de acompanhamento, né? Então, realmente, para mim, me parece o caminho, mas tem várias formas de trabalhar, né? Que eu disse, a questão do estilo de vida, né? Esse é um dos formatos. Sim. Ah, beleza. Estaninha, chegamos numa hora de podcast. Tu tem alguma mensagem final? Então, pessoal, se você tem sintomas intestinais e realmente atrapalha a sua qualidade de vida, não deixe de procurar atendimento médico. Eu sei que, né, mesmo que você já tenha procurado 1, 2 profissionais, mas não deixe, não desista. Porque realmente a gente conseguir viver com bem-estar, isso é um dos anseios do ser humano, né? Porque a gente busca, nós somos 8 bilhões de pessoas nesse planeta, mas tem algo que a gente busca, que é viver uma vida com bem-estar e felicidade. E é muito difícil a gente ter uma vida com bem-estar, com dor de barriga, com desconforto intestinal, né? Então, não desistam de buscar ajuda, né? Às vezes os pacientes me falam, doutora, tu já é a 6ª gastro que eu estou buscando, mas eles não desistirem. Eu acho que é muito importante a gente não desistir. E eu acho da também gente realmente se legal sentir esse bem. relato que tu falou da jornalista que teve burnout, de tipo assim, tu tem um sintoma intestinal, mas tu olhar para ti e ver o que mais está acontecendo, se está acontecendo alguma coisa a mais ou se é só o intestino. Eu acho Exato. que a gente sempre tem que se observar, né? Claro, você vai no médico para fazer aquela avaliação e aí na sequência, né, vem aquela pergunta, então o que meu corpo está querendo dizer através do meu intestino, né? Eu gosto muito dessa reflexão aí. Então tá. Gente, nos sigam nas redes sociais. A gente tem agora o GastroTalks _ que dá para seguir no Instagram. O meu é candicecrumio.gastro. E o meu é Estela Marini Gastro. Então tá, até a próxima. Beijo, tchau, Até a Estelinha. próxima. Beijo, até mais. Tchauzinho. Tchau.